Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 25 de junho. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Acabando de dizer estas coisas ao povo, entrou em Cafarnaum. Um centurião tinha doente quase a morrer, um servo que lhe era muito caro. Lucas capítulo 7, versículo 1 ao 2. Meta do mês: desenvolver o esquecimento das ofensas. A indulgência é a fonte que lava os venenos da culpa. Perdão é a fórmula da paz. André Luiz, no livro Respostas da Vida. Meta do dia: se te golpeiam ou censuram, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus falará por ti na voz inarticulada do tempo. Meimei, no livro Coragem. Sugestão para a sua prece diária. Prece pelos ateus e materialistas. Pensemos em Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos neste instante colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que perderam a fé. Todos aqueles irmãos que acreditam que a vida termina com a morte. Que o seu amor possa adentrar a esses corações, fortalecer-lhes a fé, fortalecer-lhes a coragem, fortalecer-lhes a caridade. Amado Mestre Jesus, fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, hoje, domingo, é o dia da campanha de Fraternidade Alta de Souza, agora de manhã, em nossa casa espírita, a partir das 8 horas. E no finalzinho da tarde, às 6 horas, nós teremos o culto do Evangelho no Lar, que é transmitido ao vivo para o YouTube de nossa casa espírita. Queremos lembrar aos amigos que amanhã, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna. É o dia que nós tomamos a decisão de fazer o tratamento espiritual. O tratamento espiritual é um momento de organizarmos a nós mesmos, de trabalharmos o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Então, na triagem fraterna, você vai falar aquilo que você acha que é importante, conforme o triagista vai fazendo as indagações, vai te ouvindo. Se você está passando por grandes dificuldades íntimas, dificuldades no seu próprio relacionamento familiar e anda muito enraivecido, anda nervoso, irritadiço, você já pensou em fazer o tratamento? E isso se aplica também aos ambientes de trabalho. Você está tendo dificuldade para fazer prece, está tendo dificuldade para ler um livro edificante, também é o momento de fazer o tratamento. Você é pego várias vezes chorando, pensando triste, pensando em suicídio. Já pensou em fazer o tratamento? É muito bom. Você que está envolto nas drogas, da bebida, dos entorpecentes, do cigarro, também é muito bom fazer o tratamento. Então, meus amigos, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, no Jardim Primavera, na Avenida Brasil, bem no finalzinho dela, está localizada a nossa casa espírita. Então, você pode entrar em contato conosco. Também você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp da Casa Espírita, 66-984-66-7110. Você também pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no próprio YouTube, no TikTok, que nós estamos
presente nessas redes, tá bom? Meus amigos, nós queremos falar do Conheço o Espiritismo. Conhecer a doutrina espírita é um momento único que nós temos em nossa vida para termos grandes nortes, para grandes tomadas de decisão. Então, em agosto, nós vamos recomeçar os cursos, encerramos os cursos ontem. Então, agora nós temos esse mês de julho de preparação para o mês de agosto e para divulgar. Então, vamos fazer os cursos da Casa Espírita. O primeiro curso, Conheço o Espiritismo, é um curso maravilhoso, com vários temas que nós temos para estudar. A primeira aula vai ser sobre Deus. É uma aula muito linda, uma aula que abre nossos corações, nossas mentes para Deus, né? E a segunda aula será sobre Jesus, outro tema muito importante. Então, venha participar conosco. Em breve nós estaremos compartilhando o link para fazer as inscrições. Então, você será bem-vindo. Quero lembrar também que agora, no dia 22 e no dia 23 de julho, nós teremos um encontro fraterno na cidade de Nova Monte Verde, na Casa Espírita Allan Kardec. Então, nós já estamos em contato com as pessoas, divulgando a doutrina espírita naquela localidade. Então, você é o nosso convidado, venha participar conosco dessa festa do Evangelho. Muito bem, meus amigos, recados dados, então vamos para a comunicação de hoje. Lembrando que nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho de Marcos. Mas, vendo isso, Jesus indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Marcos, capítulo 10, versículo 14. A criança é o futuro. No quadro de renovações imediatas do mundo, problemas angustiosos absorverão naturalmente os sociólogos mais atirados. A civilização enferma requisita recursos salvadores, socorros providenciais em face do transcendentalismo da atualidade. Organismo devastado por moléstias indefiníveis, a sociedade humana está compelida a examinar detidamente as questões mais dolorosas, tocando-lhes a complexidade e a extensão. Tão logo regresse à paisagem pacífica, reconhecerá a necessidade da reconstrução salutar. Entretanto, a desilusão e o desânimo serão inevitáveis no círculo dos lutadores. Por onde recomeçar? As experiências amargas terão passado rumo aos abismos do tempo, substituindo nas almas o anseio justo da concórdia geral. Todavia, é razoável ponderar a preocupação torturante a se fazer sentir em todos os planos do pensamento internacional. As noções do direito, os ideais de justiça econômica, as garantias da paz surgirão à frente das criaturas, solicitando-lhes o concurso devido para a total extinção das sombras da violência, mas, no exame das providências de ordem geral, é imprescindível reconhecer que a reconstrução do planeta é iniciativa educacional.
É quase incrível, no entanto, que o problema seja ainda de orientação infantil, objetivando-se horizontes novos. A criança é o futuro. E, com exceção dos espíritos missionários, os homens de agora serão as crianças de amanhã, no processo reencarnacionista. O trabalho redentor da nova era há de começar na alma da infância, se não quiserdes divagar nos castelos teóricos da imaginação superexcitada. É lógico que a legislação será sempre a casa nobre dos princípios que asseguram os direitos do homem. Entretanto, os governos não poderiam realizar integralmente a obra renovadora sem a colaboração daqueles que hajam sentido a verdade e o bem com Jesus Cristo. A crise do mundo não será solucionada com a simples extinção da guerra. O quadro de serviço presente é campo de tarefas esmagadoras que assombram pela grandeza espiritual. Pede-se a paz com vitória do direito e ninguém contesta a legitimidade de semelhante solicitação. Mas é indispensável organizar o programa de amanhã. A sociologia abrirá as possibilidades que lhe são próprias, por restituir ao mundo o verdadeiro equilíbrio de sua evolução ascensional. Não nos esqueçamos, porém, de que a psicologia do homem comum ainda se enquadra na esfera de análise devida à criança. É por isso, talvez, que Jesus, por mais de uma vez, deixou escapar o sublime apelo: deixai vir a mim os pequeninos. Não observamos aqui tão somente o símbolo da ternura. O mestre não demonstrava atitude meramente acidental, junto à paisagem humana, aureolada de sorrisos infantis. Aludia, sim, à tarefa bem mais profunda no tempo e no espaço. Sabia ele que durante séculos a grande questão das criaturas estaria moldada em necessidades educativas. E com muita propriedade, o Cristo exclama: deixai vir a mim, e não simplesmente vinde a mim. Sua exortação divina atinge a todos os que receberam a mordomia da responsabilidade espiritual nos quadros evolucionários da Terra, para que não impeçam à mente humana o acesso real às suas fontes de verdades sublimes. Constituindo a infância a humanidade futura, reconhecemos ao seu lado a região de semeadura proveitosa, e reconhecendo nos outros, e reconhecendo nós outros que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não encontraremos outra senda de redenção estranha aos fundamentos de sua doutrina de verdade e de amor. Desse modo, a par do esforço sincero de quantos cooperam pelo ressurgimento da concórdia no mundo, voltemo-nos para as crianças de agora, cônscios de que muitos de nós seremos a infância do porvir. Organizemos o lar que forma o coração e o caráter, e a escola que iluminará o raciocínio. Estejamos igualmente atentos à verdade de que educar não resume apenas
há providências de abrigo e alimentação do corpo perecível. A terra em si mesma é asilo de caridade em sua feição material. Governantes e sacerdotes diversos nunca esqueceram de todo a assistência à infância desvalida, mas são sempre raros os que sabem oferecer o abrigo do coração no sentido de espiritualidade, renovação interior e trabalho construtivo. Em nutrindo células orgânicas, não ouvides a alimentação espiritual imprescindível às criaturas. No quadro imenso da transformação em que vossas atividades se localizam atualmente, a iniciativa de educação é de importância essencial no equilíbrio do mundo. Cuidemos da criança como quem acende claridades no futuro. Compareçamos em companhia delas à presença espiritual do Cristo e teremos renovado o sentido da existência terrestre, colaborando para que surjam as alegrias do mundo num dia melhor. Comunicação de Emmanuel, publicado no livro Coletânea do Além, da editora LAC, capítulo A Criança é o Futuro. Uma mensagem mais longa do que as demais. É interessante nós percebermos que nós somos as crianças do futuro. Então, hoje nós estamos mais adultos, na madureza da nossa existência, mas daqui a pouco nós retornaremos para a pátria celestial. E mais um pouco de tempo nós reencarnaremos. Então, é muito importante hoje nós começarmos a trabalhar essa conquista para a nossa próxima reencarnação. Muitas vezes a gente pode falar, eu não quero mais nascer aqui. Aqui é muito difícil, quero ficar no céu, né? Só que enquanto nós tivermos ainda a maldade em nosso coração, o orgulho, o egoísmo, a ganância, o desejo constante do poder, do dinheiro, então nós ainda vamos ficar aqui, né? Então, construamos esse ambiente, um ambiente melhor para que nós possamos nascer. E a gente começa com a campanha em defesa da vida. Porque se nós fizermos essa campanha em defesa da vida, a campanha que a Casa Espírita utiliza, a campanha Madre Teresa de Calcutá, é uma campanha contra o aborto. Então, vamos trabalhar a conscientização das pessoas, a sensibilizar não só as mulheres, mas os homens também. Porque muitas mulheres se veem sozinhas, muitas moças ainda novas, acabam contraindo uma gravidez e, no final das contas, sobra para ela, né? O namorado, ele abandona, não auxilia, e muitas vezes o próprio namorado incentiva, influencia para que a moça, ainda medrosa, faça o aborto. Ou muitas vezes a família, por questões sociais, de status. Então é muito importante nós começarmos a trabalhar em todas as dimensões da vida, seja no meio político, no meio religioso, no meio acadêmico, em todos os ambientes que nós estivermos, nós construirmos um futuro melhor para nós mesmos. A gente fala assim, vamos construir um futuro para os nossos filhos, para os nossos netos, e a gente não, até esquece que nós estamos falando de nós mesmos, né? Porque nós vamos nascer, muitas vezes, até como netos nossos, ou até bisnetos nossos, numa próxima reencarnação. Então, é importante a gente trabalhar esse equilíbrio do mundo. Avançar
contra a guerra, contra as injustiças sociais, mas, acima de tudo, trabalhar esse melhoramento dentro de nós mesmos, a começar em nós, essa grande transformação. Como diz o Espírito, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, no capítulo 1, ele fala que a grande cruzada, a grande guerra que nós temos que fazer hoje é contra nós mesmos. Com o nosso íntimo, com as nossas coisinhas. Nós temos tantas coisinhas que vão impedindo com que a gente avance. A gente briga, discute por coisas tão pequenas, tão simples. Então a gente tem que ir trabalhando essas coisas no nosso coração para avançar mesmo. Às vezes a gente critica o colega porque o colega está fazendo algo que seria da competência da gente ou que a gente fica protelando, mas vamos trabalhar, vamos nos esforçar cada dia mais. E vamos afastar das picuinhas, porque as picuinhas, elas trazem grandes destruições. E nas picuinhas, nós vemos casas espíritas fecharem, nós vemos templos religiosos acabarem por causa das picuinhas. E as picuinhas estão dentro de um dos mandamentos. Não levantar falsos testemunhos, não matar, porque por meio de picuinhas nós podemos matar pessoas, porque a gente difama tanta pessoa que ninguém vai querer falar com ela, ninguém quer um colega dessa maneira. Às vezes acontece de um colega dar problema no local de trabalho, aí ele vai sendo passado para vários setores e todo mundo vai falando mal daquele colega. Ele tem erros, defeitos? Claro que tem. Mas tem muitas virtudes, e às vezes a gente não consegue perceber a virtude que aquela pessoa tem. Eu sempre lembro, quando me deparo diante dessas situações, de uma vez que chegaram a Chico Xavier e disseram a ele tanta coisa sobre a vizinha. E falaram, 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 falaram. Quando terminaram de falar tudo de ruim da vizinha, o Chico falou, mas ela faz um bolo tão gostoso. Então, meus amigos, eu sempre digo, vamos buscar no outro o bolo gostoso. Todos nós temos um bolo gostoso. Então, a gente não é totalmente mal, a gente não é totalmente ruim. Então, tem muita coisa boa dentro da gente. E, às vezes, a gente cria um rótulo grande na nossa cabeça e a gente vai afastando pessoas, a gente não quer pessoas. Só que a gente esquece também que a gente não é bem visto e muitas vezes pelos outros. Porque a gente está preocupado com o cisquinho que está no olho do outro, mas a gente esquece da trava grande que está nos nossos olhos. Então é muito importante cada dia a gente avaliar a nossa conduta, para que a gente possa criar esse mundo melhor, esse porvir, onde nós mesmos vamos habitar. Então, construamos, meus amigos, construamos a cada dia. É um esforço contínuo, persistente, que nós não podemos deixar. Então, vamos avançar. Por isso, façamos prece, façamos sempre caridade, para que a gente avance no bem. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos a oportunidade do estudo do Teu Evangelho e que consigamos, Jesus, a cada dia sermos pessoas melhores, afastando de nós tudo aquilo que é ruim e também que mudemos os nossos conceitos diante das pessoas, que muitas vezes pessoas falam tanto mal delas e se nós convivermos vamos perceber que não é tão mal assim. Que consigamos, Jesus, sermos fortalecidos por Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.